Ô Jorge, eu acho que eu estou te repetindo, mas eu vou pedir para você fazer a leitura do comentário, tá? Tá bom, posso fazer. Só para não ficar muito tempo aqui procurando. Tá legal. Vocês estão escutando bem que eu estou vendo aqui pela televisão? Tá dando retorno, João? Tá Só quando ótimo. outra Ok, pessoa né? fala. Ah, Se então você tá. fala, não. Beleza. Eu vou desligar aqui perto. Então vamos lá. O nosso livro é o nosso livro de toda segunda-feira, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 163, Não Crer. Mas quem não crer será condenado. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 16. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta são salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. À custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a quê e por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia e o inferno sem fim é imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam a si mesmos as mais baixas esferas da vida. Pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entende além da noite e do pântano a que se condena por deliberação própria. Então, vamos lá no início. Não crer. Mas quem não crer será condenado, né? Jesus falou, está lá em Marcos. E aqui no início, Emmanuel vai falando, os que não creem são os que ficam. Que aquele que não crê, ele tem uma visão muito limitada. Até um pouquinho mais à frente do texto, ele fala de que se você crê só naquela parte, na vida material, você fica circunscrito à vida material. Se você crê, né, além da matéria, né, aí você já expande. Né? Se a gente está numa... Se a gente for usar assim, sei lá, de repente uma comparação, né? Você está numa cidade pequena e acha que não existe nada além daquela cidade, você simplesmente vai achar que o mundo se reduz àquilo ali. E não vai ter nem vontade de sair para conhecer outros locais, porque você não acredita que exista outra cidade além daquela. Quando você percebe que aqueles limites daquela cidade começa outra, então você, numa oportunidade, você já pode querer conhecer, já se ampliar, perceber culturas diferentes, perceber que existe algo mais do que a nossa própria circunscrição. Então, isso, né? Eu falei, fiz um exemplo
do físico, mas isso também vai muito do campo espiritual, né? Se a gente não crê no Pai, né, não crê que Ele é o Senhor do universo, não crê que nós somos filhos dele, que nós somos cidadãos do universo, se a gente não crê que Jesus, nosso mestre, é a nossa referência, nosso modelo de ação que nós vamos chegar lá, a gente não consegue caminhar, porque como é que eu vou caminhar para algo que eu não acredito, não sei que existe? Então, quando ele fala que está condenado, não é uma condenação externa, é uma condenação interna que a gente mesmo faz da gente. Na realidade, a gente que sempre se condena, né? A gente que se limita, né? Por muitas vezes a gente fala, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser paciente, eu não consigo ter calma. A pessoa está se condenando a não conseguir, porque ela não acredita, ela não crê, ela não tem fé em si própria, como diz lá no Evangelho, a fé humana e a divina, né? Como ela não acredita que ela pode se melhorar, ela mesma se condena e fica paralisada naquele estágio em que ela não precisaria ficar, né? Então, a crença nada mais é do que a gente ampliar, né? Ampliar a nossa visão de vida, a nossa visão da espiritualidade. A crença é a gente acreditar nesse Pai misericordioso e também acreditar de que nós somos capazes, porque Jesus acredita na gente. Jesus confia em nós, né? Jesus nos dá trabalho, nos dá oportunidade aqui na Seara, porque ele confia em nós. Então a gente também precisa confiar na gente, a gente também precisa crer que nós somos capazes de realizar muito mais e ampliar, né? Às vezes a gente se congela pelo medo, ou pela preguiça, ou não importa qual motivo. Mas é importante que a gente vença isso e acredite que nós somos capazes de servir a Deus muito melhor do que a gente serve hoje. Esse foi o meu entendimento, tá? Eu vou passar para a Vera agora. Obrigado. Tá Tô, bom, vir... Jorge. tô virando seu cliente fiel, Vera. É isso aí, Jorge. Muito obrigada. Tá certo. Então, nesse momento, eu vou convidar todos que pensem nas pessoas que gostariam de beneficiar. Às vezes a gente quer pedir por uma pessoa amiga nossa, não, ou mesmo que não seja, que seja alguém que você sabe que está necessitado. Então, a gente pensa com confiança, com certeza, de que ela será atendida de acordo com a necessidade dela. Deus nunca nega o seu amparo a quem necessita, tá? Então, vamos pensar e vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento, todos juntos. Somos todos amigos, muito amigos e irmãos. Então, Jesus querido, aqui estamos nós, Senhor, nessa noite de segunda-feira, para a realização do nosso trabalho. Estamos felizes, Senhor, porque estamos aqui juntos, com os mesmos objetivos. E agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá através desses meios de comunicação, de nós realizarmos as nossas tarefas. Muito obrigada por tudo que temos, Senhor. Muito obrigada por essa doutrina maravilhosa que nos enche de alegria, que nos dá tantos caminhos na vida. Nós queremos rogar, Mestre amado, por aqueles que ainda não conhecem as suas lições, por aqueles que andam afastados do bem, que eles possam despertar, Senhor, desse pesadelo em que vivem. E queremos também rogar ao seu coração amoroso, Senhor, o seu amparo, sua proteção para os nossos irmãos lá da Europa, da Rússia, da Ucrânia, que eles sejam amparados, que surja dentro de seus corações, de suas mentes, o desejo de paz, que eles possam perceber que somos todos irmãos, que estamos aqui em seu nome, Senhor, para o bem.
Muito obrigada, mestre amado. Nós rogamos também por todos os enfermos nos hospitais, onde quer que se encontrem, aqueles que estão em nossas lembranças, em nossos corações, que eles sejam amparados também, Senhor. E que tenhamos fé suficiente para aceitarmos a vontade de Deus, que Ele sempre sabe o que é melhor para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá bom, gente. Então, a noite de hoje, quem vai fazer o estudo na noite de hoje é o Cosses. Eu já vi que ele está aí e passo para ele a palavra. Tá bom, Cosses? Tá bom, Verinha. Obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero me desculpar por ter entrado tão em cima da hora, mas é que meu computador não estava, eu estava já tentando acessar a sala e ele não estava naquela mensagem de que eu iria entrar tão logo alguém me liberasse a entrada, mas ele não saía disso. Eu até mandei uma mensagem para o João, não para o João Emílio, para o João Luiz, mas depois eu consegui entrar. E também eu estou no final de resfriado, né? Então talvez eventualmente minha voz possa falhar um pouco, eu possa vir a tossir, enfim. Eu falei tudo isso sem antes desejar boa noite a todos e pedir que Jesus possa estar conosco aqui nessa reunião, né? Nos auxiliando nas reflexões importantes que a gente precisa, né, para realizar. Deixa eu projetar aqui, eu preparei um arquivo simples com o material de hoje. Deixa eu projetar aqui. Peraí. Prontinho. Bom, então nós estamos aqui na Agremiação Espírita Isabel, a reunião pública de 6 de junho de 2022. E o tema da nossa reflexão de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. É a reconciliação com os adversários. Então, trazemos aqui também as referências bibliográficas, na verdade estamos projetando aqui, iremos projetar de Allan Kardec o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Tradução de Guilherme Ribeiro, 131ª edição, segunda impressão, edição histórica. Brasília, Distrito Federal, FEB, maio de 2013. Então, inicialmente, nós vamos fazer aqui a leitura dos itens 5 e 6. Depois a gente retorna para trabalhar alguns aspectos importantes aqui do texto. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Na prática do perdão, como, em geral, a do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro,
a quem ele quer mal esteja preso a seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra na existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da qualidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de anterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência. É, principalmente, para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então vamos voltar aqui, e a gente vai destacar aqui algumas coisas importantes para a nossa reflexão. Então o título é Reconciliação contra Adversários, e a epígrafe aqui vem do Evangelho de Mateus. E Jesus é quem nos diz, quem nos recomenda. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Então, logo nessa epígrafe, nessas palavras de Jesus, já surgem aqui algumas reflexões interessantes, importantes. A primeira, que eu gostaria de compartilhar, é que Jesus não é um teórico, né? Ele não é alguém que ao trazer os seus ensinos, ao ensinar inicialmente aos apóstolos, ao passar a lei de Deus para nós, ele não faz isso com teoria. Ele utiliza situações do cotidiano, situações do dia a dia, daquelas pessoas, né, da vivência ali naquela região, naquela época. E a partir dessas situações do dia a dia, práticas, que ele busca, a partir desse concreto, ele busca então fazer com que nós tenhamos uma visão do que vem a ser o reino de Deus, do que vem a ser a moral mais elevada, né? E a gente pode trazer vários exemplos, né, dos ensinamentos de Jesus em que ele se vale de situações assim que são muito diretas em termos de situações do dia a dia, né? Por exemplo, né, quando ele fala, né, o verdadeiro tesouro, eu até anotei aqui para comentar rapidamente, vou ler rapidamente. Ele fala: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam.
acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então ele faz uma comparação do tesouro, de algo que enferruja, que os vermes corroem, que as pessoas procuram, que, que, que pode ser subtraído, para nos orientar a buscarmos acumular tesouros no céu. Ele parte desse concreto para o outro concreto, o concreto para o espírito. E aí também, por exemplo, né, no Sal da Terra e a Luz do Mundo, né, quando ele fala, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Fazendo analogia do sal, né, com a nossa sal da terra, com a nossa tarefa enquanto encarnados. Ele coloca também, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma lâmpada, para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo de um móvel, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fala também, né, no capítulo 6 do Evangelho, né, o jugo leve, né, uma das passagens mais belas, mais consoladoras, né, que Jesus nos traz. E as parábolas também, né, ele coloca a parábola do semeador, onde faz analogia com as sementes que caem em solo, na parte rasa, caem sobre entre os espinhos, enfim, a parábola do joio, do grão de mostarda, várias situações em que Jesus ele parte realmente ele busca trazer uma situação palpável e a partir daí fazer com que nós façamos nós consigamos entender um pouco o que precisamos fazer para deixarmos essa matéria, as preocupações do dia a dia, terra a terra, as preocupações materiais, e buscarmos, de fato, adquirirmos virtudes, fazermos boas obras, buscando tesouros para o espírito. E nessa passagem aqui, não é muito diferente. Quando Jesus fala, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, e aí ele coloca, né, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Aqui Jesus parece estar falando, trazendo uma situação em que, enquanto você está caminhando com o seu adversário, caminhando lado a lado, caminhando no mesmo planeta, na mesma encarnação, né? Enquanto nós estamos aqui, enquanto o problema se resume a mim e o meu adversário, você tem a chance realmente de resolver essa questão, essa pendência diretamente com ele. Mas se a gente perde essa oportunidade, quando Jesus coloca ali depois a figura do juiz e depois o ministro da Justiça, a impressão que a gente tem, parece que Jesus está dizendo o seguinte, se você perde essa oportunidade, outras pessoas vão aparecendo com autoridade maior, terceiros vão aparecendo, e eles é que vão, na verdade, direcionar o problema no lugar da gente. Né? A gente vê aqui juiz e ministro da Justiça, tem aí, me parece, um crescendo em termos de autoridade. Aí a ideia
né, no nosso entendimento, não é que haja realmente, digamos assim, uma hierarquia nesse sentido, né? O ministro da Justiça tem mais poder que o juiz, não é isso. Eu acho que a gente pode enxergar isso como isso, um crescendo em termos de autoridade, porque depois do ministro da Justiça, Jesus fala, né? Existe o risco de nós sermos metidos em prisão. Então, se no primeiro momento você caminha lado a lado com o seu adversário e você tem a possibilidade de resolver o problema, a dificuldade com ele, por mais difícil que possa parecer, por mais que isso muitas vezes que a gente precise sacrificar o nosso orgulho para fazer isso, mas nesse momento você ainda tem a condição de resolver o problema com o outro, de buscar resolver, de buscar esse entendimento. Se a gente deixa passar esse momento, essa situação, as coisas tendem a sair da nossa esfera de atuação, e aí entra o juiz, entra o ministro da Justiça, e aí a autoridade dessas pessoas é que vai direcionar a solução do nosso problema, a solução desse mal-entendido que nós tenhamos com o nosso adversário. É uma forma da gente enxergar isso que Jesus nos traz aqui. E Kardec, quando ele coloca aqui, quando ele faz a colocação dele, ele começa da seguinte maneira: na prática do perdão, como, em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Quer dizer, parece, né, aqui que Kardec está justamente corroborando aquilo que Jesus coloca em cima, né? Coloca que está aqui na epígrafe. Né? Se nós pensarmos dessa maneira que eu estava propondo, de que, né, nós perdendo essa oportunidade de resolvermos o nosso problema, de buscarmos o nosso irmão, o nosso adversário, e buscarmos nos reconciliarmos com ele, em perdendo essa oportunidade, seguindo literalmente conforme está colocado ali, né? Esse adversário vai até o juiz, e aí vai o ministro da Justiça, e aí nós somos colocados em prisão. Isso é um efeito material. Um efeito material, né? Você vai ser fisicamente limitado nos seus movimentos, no seu ir e vir. Você vai para a prisão, você fica limitado, você não tem como sair, como viajar, como visitar as pessoas. É um efeito material nesse sentido da limitação física, né, das suas ações. E Kardec continua ali: a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Essa perseguição é material, no sentido de que o espírito que quer se vingar de alguém, ele age muitas vezes no sentido de constranger o corpo físico da outra pessoa. Ele pode agir também de formas no sentido para nos atingir através das nossas afeições, nossos afetos. Você vai sentir alguma coisa, né? Realmente vai sentir, vai ter um efeito moral no sentido, em termos de você sentir pelo mal que acontece com uma outra pessoa,
Mas muitas dessas, e o Espiritismo coloca isso muito claramente para a gente, muitas dessas perseguições, dessas vinganças que são engendradas, que são perpetradas pelos espíritos para os quais nós fizemos mal, são perseguições, são vinganças que nos afetam fisicamente, moralmente também, né? É, e aí existem, né, conforme a gente estava trazendo, alguns casos, alguns exemplos que a doutrina espírita, a literatura espírita coloca para a gente. Eu vou fazer até uma citação rápida aqui de dois casos específicos, né? Quando Kardec fala, então, né, que os espíritos perseguem muitas vezes no além-túmulo, né, com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, a gente pode entender, a literatura espírita nos mostra que, muitas vezes, já naquela encarnação em que foi feito mal a alguém, e esse alguém para quem nós fizemos mal desencarna, já nessa encarnação, o espírito no plano espiritual ele já persegue nos persegue o autor daquele mal, daquele delito, daquele equívoco que foi cometido contra o outro. E aí eu vou comentar rapidamente um caso que a gente já tem trazido, né, em outras ocasiões, né, que é o caso do Adelino Correia, que está lá no livro Ação e Reação, do Débito Aliviado, em que o Adelino ele é um trabalhador, né, numa casa espírita, trabalhador devotado, ele trabalha, né, durante o dia na sua atividade profissional, e à noite ele trabalha no centro, ele é um trabalhador incansável, e algumas entidades desencarnadas vão até Silas, se não me falha a memória, que é o mentor que está ali junto com o André Luiz, naquele trabalho, uma tarefa específica. Vão até Silas pedir, né, pelo Adelino, né, por conta das dificuldades pelas quais ele passa e tudo. André Luiz fala, puxa, mas, né, ele realmente ele é credor de... Ele é bem... Ele não fala dessa maneira. Ele é bem quisto, né, ele é um trabalhador devotado e tudo, mas o Silas conta para o André a história, a situação do Adelino. Então, vou comentar rapidamente, né? A encarnação anterior, o Adelino ele vem a nascer como sendo o filho de um fazendeiro com uma escrava, né? Esse fazendeiro, Martim Gaspar, ele era uma pessoa detestada na fazenda porque ele era cruel com os escravos, ele violentava as escravas e muitas vezes elas engravidavam e ele vendia as moças com seus filhos porque não queria saber de ouvir choro, não queria saber de ver aquelas pessoas ali. Mas, especificamente com relação ao Martim, ele colocou também o nome dele no filho, né? Ele, alguma coisa, ele se nutriu de afeto, ele tinha alguma ligação com aquele espírito. E aí, enfim, a mãe desencarnou no nascimento dele, mas ele ficou com o menino, ele educou, enfim, né? Só para a gente não se estender muito, então. Depois o pai dele se casa, né, com 43 anos, se casa com uma moça de 20 anos, que leva para a fazenda, então o Martim, o filho, tinha 21, os dois se apaixonam, e aí, por conta disso, ele também, que via o pai como um amigo, acaba o vendo como um inimigo e trama a morte dele junto com
a moça, a esposa dele, e 2 capatazes da fazenda. Ele trama a morte, ele acaba matando o próprio pai num incêndio, né? E o pai ele desencarna realmente numa situação muito, muito dolorosa, né, por conta desse incêndio, mas já no momento em que ele está no plano espiritual, ele já se revolta com o filho e já o persegue, né, a ponto dele não conseguir dormir, ao ponto dele sentir como se também se tivesse, ele desenvolve uma sensação de que como se a pele dele estivesse queimando, né? Ele viaja para a Europa, fica um período, mas não adianta, ele acaba ficando doente, desencarna, e quando ele desencarna, o Martin Gaspar o persegue, o aprisiona, e ele fica por 11 anos no plano espiritual, sofrendo ali as humilhações e a vingança do pai. Então, antes mesmo do filho desencarnar, o pai assassinado já o perseguia. Essa perseguição, né, o livro conta como, não conta com detalhes, mas explica como que ele influenciava ali o pensamento do filho, e ele não esquecia, ele lembrava sempre do que acontecia, ele ouvia os gritos do pai, enfim, uma coisa realmente bem, bem tenebrosa. E ele, então, já ali, ainda ali encarnado, ele já sofria essas perseguições, e desencarnado, então, ao desencarnar, o espírito que queria vingança conseguiu aprisioná-lo e fazer, de fato, perpetrar aí uma perseguição, uma prisão por 11 anos no plano espiritual. Não vou contar o resto da história, né? A ideia não é essa, apenas ilustrar aqui o que Kardec coloca, que nós sabemos. Ele coloca: os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. Kardec continua: o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. E ele continua: nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Então, Kardec coloca aqui, se consigo isso, ele coloca aqui a situação em que o espírito desencarnado, que se julga no direito de se vingar da pessoa que fez mal a ele, no plano espiritual, antes mesmo do espírito desencarnar, ele já, muitas vezes, já persegue aquele espírito. No plano espiritual, quando então a pessoa que fez mal a esse espírito desencarna, no plano espiritual também ele consegue persegui-lo. E Kardec traz aqui uma outra situação, né, que falando depois da obsessão, que é essa: o espírito espera muitas vezes que o seu adversário esteja no corpo físico, e aí ele coloca, e assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar. E fala então aqui das obsessões e possessões. Então, essa vingança, ela pode ultrapassar uma encarnação, ela pode, na verdade, passar por mais de uma encarnação, quando Kardec coloca dessa maneira. E nós sabemos que isso é verdade. A literatura espírita coloca muitas situações, muitos casos. Eu trouxe também um outro aqui rapidamente, a gente vai
comentar, que está aqui no livro O Mundo Maior, que é o... Esqueci o nome do capítulo. O capítulo é... Deixa eu ver aqui. Capítulo 7. Processo Redentor, né? Onde também os espíritos, né? André Luiz está um grupo de espíritos também fazendo um trabalho aqui na Terra, e ele fala, eles vão à casa de uma mãe, a mãe de um menino, de um doentinho, conforme o André depois se refere ao menino, que ele tem acho que 8 ou 10 anos, não estou lembrado agora, mas ele está entrevado numa cama, né? Ele é paralítico, ele não fala, ele mal enxerga, ele não ouve, ele não senta, né? Ele fala só, emite só aqueles sons guturais, né? E tudo, mas o espírito fala, né? Com o André Luiz, mas o mundo psíquico dele, ele não para, porque noutra vida, na encarnação precedente, ele pelo, havia um conflito, algum tipo de, me deu a impressão, algum tipo de conflito armado, enfim. E ele, esse rapaz, esse menino, né, doente, ele aproveitou essa situação para assassinar alguns desafetos dele, pessoas com as quais ele não gostava. Ele aproveitou aquele momento de conturbação para matar essas pessoas, ou para mandar matar, enfim. E aí ele foi o responsável, então, pelo assassinato de algumas pessoas que ele não gostava, que era um desafeto dele, aproveitando esse momento de conturbação, de revolução, enfim, de convulsão social, né? E aí, quando ele desencarna, né, da mesma forma, semelhantemente ao que aconteceu, ao que nós contamos com relação ao Adelino Correia, né, o Martim, filho do Martim Gaspar, ao desencarnar, essas pessoas que padeceram, que desencarnaram, que foram mortas a mando dele, elas o esperavam no plano espiritual. E da mesma forma, ele também sofreu também, foi preso e sofreu lá as torturas, humilhações, né, no plano espiritual. Aos poucos, as pessoas, esses espíritos foram deixando de lado. Depois ele conseguiu ser, esse espírito conseguiu ser direcionado para uma instituição, também no plano espiritual. Ele reencarnou naquela condição, né, realmente limitado fisicamente, por conta dos equívocos que ele cometeu, mas havia duas entidades que continuavam, que elas não tinham desistido de atormentá-lo. Então, eram várias entidades, né, não sei se dezenas, ou não sei quantas, que, quando ele desencarnou, o perseguiam, mas, né, que elas então foram aos poucos deixando-o de lado, mas duas permaneceram. Então, vocês vejam. E aí, quando o mentor espiritual fala com o André sobre isso, diz que ele está nesse processo há 200 anos. Há 200 anos atrás é que houve essa questão dele, dessa conturbação social, não especificar do país, enfim. E, né, então ele ficou muito tempo no plano espiritual, nesse processo de sendo perseguido, e reencarnou com as limitações orgânicas, né, de locomoção, de audição, de visão, e ainda havia duas entidades que ficavam, quando o André Luiz chega na casa da mãe ali, da mãe dele, da casa dele, vê as duas entidades ali, né? E aí elas emitem alguns dardos mentais sobre ele, e aí, né, meio que faz com que ele reavive
na sua memória o que ele fez no passado. E aí ele, né, ele entra em convulsão, ele chora, ele grita, né, fica muito agitado, né? E a mãe é quem, de fato, né, com o amor dela, que a mãe também tem uma ligação, não tá, o mentor não esclarece, mas diz que ela tem uma ligação com eles, eles são espíritos ligados já de muitos anos, muitas décadas, ou eventualmente muitos séculos, né? Então ela está ali também, está nessa condição, não é por acaso, mas quando ela chega próximo, que ela o abraça, faz uma prece, aí ele consegue melhorar, né? Também não vou contar o restante do caso. A ideia aqui é só a gente ilustrar situações em que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já fala, colocando essa questão do efeito material, não apenas o efeito moral do perdão ou da falta do perdão, como que isso ele dizendo que esse perdão ou a falta dele tem um efeito material, um efeito direto sobre nós, né, não apenas o efeito moral, e depois, né, as obras mediúnicas pela mediunidade de Chico Xavier, aonde nós encontramos ali pensamos dois casos, para ilustrar essa situação realmente de perseguição dos espíritos, né? Espíritos que querem se vingar dos seus desafetos. Então, e aí, então Kardec, quando fala sobre essa questão, sobre essa perseguição que perpassa, que ultrapassa uma encarnação, vai para uma encarnação seguinte, ele fala que, né, retornando aqui ao texto, nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então, Kardec colocando aqui, né, que na maioria das vezes os casos de obsessão, de possessão, são derivados, são originados dessas questões relacionadas à falta do perdão, a erros causados, motivados por nós, que pelo espírito que naquele momento está sendo obsidiado, o espírito encarnado que está sendo obsidiado, ou que está vítima de uma possessão, e que não foi resolvido, como Jesus havia dito, né? Retornando aqui, não foi resolvido enquanto nós estávamos no caminho com o nosso adversário. Por algum motivo qualquer, nós mantivemos a animosidade, não conseguimos resolver o problema, não buscamos uma reconciliação, não buscamos olhar para o nosso adversário como necessitado como necessitado como nós, e aí a coisa ela acabou aumentando, chegando a um ponto tal em que numa encarnação seguinte, uma outra encarnação, aquela pessoa que fez o mal acaba tendo sendo obsidiada ou fica vítima de uma possessão por conta desse problema não resolvido quando ela podia resolver diretamente. E aí Kardec continua. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram. Ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. E aí aqui é muito interessante, acho que vale sim também uma reflexão de todos nós. Muitas vezes, falar por mim, né, muitas vezes quando
eu leio, penso alguma coisa, algum texto falando sobre o perdão, a necessidade do perdão e tudo, né? É, é, eu me coloco no lugar da vítima, né? Ah, realmente, fulano fez isso comigo, né? Eu tenho que perdoar. Então, e algumas vezes a gente se coloca realmente no lugar daquela pessoa que fez mal, né? Que agiu de maneira equivocada, né? Mas muitas vezes, pensando numa situação em que a gente se julga, em que eu me julgo lá prejudicado injustamente, a dificuldade do perdão é grande, né? Porque, não, poxa, mas fulano fez isso, né? Beltrano fez aquilo. E essa parte em que Kardec fala aqui, né? Mais uma vez, Deus o permite, né? Permite essas, essas obsessões, essas situações, para os punir do mal que a seu turno praticaram. Então, aquele que fez o mal, aquele que fez o mal ao outro, ele está sofrendo aquela obsessão, sofrendo aquela perseguição, né? Nada acontece sem que Deus permita, né? Ele sofre aquilo meio já como uma expiação por aquilo que ele fez, né? Por aquela condição, aquele mal que ele fez. E aí, acho que eu não estou com agora aqui. Não, guardei. E aí nós estamos estudando, né, no ERJ, o céu e o inferno, e nós estudamos ali, né, o que é necessário para que haja realmente, quando você comete algum equívoco, né, você precisa se arrepender daquilo que você fez, você vai expiar e reparar. Não necessariamente nessa ordem. Muitas vezes a expiação começa antes de você se arrepender, né? Enfim, não necessariamente nessa ordem, mas é importante que haja o arrependimento com relação àquilo que foi feito, que haja uma expiação e a reparação, né, com aquela pessoa com quem nós fizemos o mal. Então fica meio direto quando a gente pensar nisso. A pessoa fez o mal, eu, né, fiz o mal a alguém, então estou sofrendo as consequências agora, né, disso, por conta das dificuldades que acontece, seja por uma perseguição por um espírito, uma obsessão mais direta, enfim. Mas Kardec fala o seguinte também aqui, né? Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então, pode ser, pelo nosso entendimento aqui, que um caso de obsessão, um caso de perseguição, algum tipo de sofrimento pelo qual nós estejamos passando, tenhamos passado, não seja referente a um mal que nós tenhamos feito, mas também por não termos perdoado, não termos sido indulgentes com alguém que nos fez mal. Nesse caso, então, eu, com a minha dificuldade de perdoar o outro, porque eu me acho realmente, não é realmente, mas eu não merecia isso, eu não merecia passar por isso, a pessoa fez. Eu também estou errado, e muito errado, porque o próprio Cristo também, Jesus, nos ensinou, falou da importância do perdão e falou o seguinte: que mérito há em nós perdoarmos os nossos amigos, aqueles a quem nós gostamos, né? Isso, todas as pessoas de má vida, as pessoas em dificuldades iguais, maiores que as nossas, também fazem. Mas o que Jesus espera e o que ele nos orienta, que ele espera de nós, é que nós sejamos capazes de dar um passo além. De fato, nas dificuldades que surgem, né, diante dos nossos adversários, dos nossos inimigos, mesmo que nós enxerguemos
que não merecíamos passar por aquilo, que nós sejamos capazes de perdoar. É fácil? Não, não é fácil. Mas se nós pensarmos, se nós nos cristalizarmos nessa visão de que, não, mas, poxa, fulano, eu não merecia passar por isso, eu não fiz nada para receber aquela ingratidão, né? Sempre tratei fulano bem, então, poxa, nem conhecia aquele cidadão, ele fez isso assim comigo, poxa, meu chefe, né? O chefe me perseguia direto, me persegue. Não faço nada, eu faço bem o meu trabalho. A gente precisa sair dessas justificativas, encontrar essas desculpas, respostas para nos escondermos de trás delas e agirmos de outra maneira. Nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Precisamos sair desse círculo vicioso, sairmos dessa muitas vezes autopiedade, olharmos para o nosso adversário como um irmão necessitado tanto quanto nós mesmos. Porque se nós nos recusarmos a perdoar, se nós continuarmos nos escondendo atrás de justificativas, conforme Kardec coloca aqui, nós também podemos vir a sofrer fisicamente, materialmente, tanto quanto alguém que tenha feito realmente o mal. E isso, né, nós somos geralmente muito autocondescendentes, né, conosco mesmos, mas quem garante que nós não tenhamos feito o mal? Mesmo que a gente ache, eu não merecia passar por isso, mas quem garante? Já que existe o esquecimento do passado, né, por misericórdia de Deus, quem garante que nós de fato não tenhamos feito não tenhamos cometido os nossos crimes, né, os nossos malfeitos, e justamente esse esquecimento é uma concessão divina para que nós possamos passar pelas dificuldades, tendo como base os ensinamentos de Jesus e o Espiritismo, passar pelas dificuldades de uma outra maneira, tendo mais uma oportunidade de vencer, de passarmos bem por essas dificuldades, né, e de vencer a nós mesmos. Então, é muito importante achei essa parte aqui, né, do texto muito importante de nós pensarmos na questão do perdão, do efeito do perdão, do efeito, né, da falta do perdão para aquele que se arvora em se vingar, mas também sobre aquele que não perdoa, que tem essa dificuldade ou que não quer se encastelar em determinadas justificativas que não fazem sentido. Continuando aqui, peraí. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da qualidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado a seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda a causa fundada de anterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então, a importância disso, de nós humilharmos o nosso orgulho e de buscarmos, de fato, a reconciliação com os adversários, né, com aqueles que nos perseguem, nos perseguiram, por aqueles que nos fazem mal, fizeram mal, né? E da mesma forma, né, quer dizer,
em nós tendo feito mal a alguém, que nós possamos, que nós busquemos reparar esse erro, esse equívoco. Se não for possível nesse momento, se não for possível diretamente com aquela pessoa, se não for possível nessa encarnação com aquela pessoa, que nós busquemos no trabalho no bem, que nós busquemos nas várias oportunidades que a doutrina espírita, a casa espírita nos oferece, trabalhar no bem, trabalhar no sentido de favorecer outras pessoas, né, de nos dedicarmos, de darmos a nossa dedicação para o próximo, para que isso possa ser visto pelos nossos mentores espirituais, ou até mesmo por aqueles que nos perseguem, como uma mudança verdadeira do nosso proceder. E que nós possamos, de fato, mobilizar as nossas energias para em prol do outro, em prol do bom trabalho. Né? Porque dessa forma, trabalhando, buscando amparar, ajudar, auxiliar o próximo, nós trabalhamos por nós mesmos. Né? Nós trabalhamos no sentido de desenvolver de aflorar as nossas virtudes, né? Os nossos melhores sentimentos, de nos acostumarmos a trabalhar, a pensarmos no bem do próximo, seja esse próximo quem for. Né? Então, isso é fundamental. A gente buscar, enquanto estamos a caminho com o nosso próximo, buscarmos situações para nos reconciliarmos, para que as coisas não fiquem piores. Né? E também buscarmos esse perdão, perdoarmos, praticarmos esse perdão, que é fundamental para a nossa tranquilidade espiritual futura. E aqui, concluindo aqui, né, terminando aqui o item 6, Kardec continua. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência. É, principalmente, para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houver despago até o último centavo, isto é, enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus. Então essa prisão que Jesus fala no início na epígrafe, né, que nós lemos aqui, né, se a gente sair do material e pensarmos na vida espiritual, pensarmos nisso que nós buscamos refletir aqui ao longo do texto de Kardec, né? Então a gente pode ver aí ver essa prisão como justamente os reflexos, as consequências dos nossos maus atos. Se nós pensarmos ali no Adelino Correia, né, o primeiro caso que a gente comentou, né, eu acabei esquecendo de mencionar que na encarnação em que ele estava ali como trabalhador espírita, tudo dedicado, a pele dele tinha lá umas determinadas úlceras, né, umas feridas de aspecto, André Luiz fala, de aspecto assim, não muito agradável, né? E como consequência, né, do remorso que ele teve depois de ser resgatado lá das torturas que o pai dele infligia a ele no plano espiritual, depois que ele, né, caiu em si e viu o mal que ele fez, ele começou a trabalhar no plano espiritual e tudo, mas ele nutria aquele remorso pelo que ele tinha feito. Ele sabia que ele precisava reparar aquele mal. Então, no corpo dele, ficaram ali, na outra encarnação, ficaram as marcas do erro cometido no pretérito. Já o doentinho, o menino,
ele veio completamente limitado. Nós sabemos que o espírito ele não é, ele não retrograda, não é? Ele não volta, ele tendo chegado a uma posição de, de inteligência, de moralidade, não estou falando de espírito puro, não. Né? Nós na nossa condição, né? Temos a nossa condição ainda pequena, né? De inteligência, de moralidade, mas é isso. Mas o que nós conquistamos, nós não perdemos. Então, o que aquele espírito ele conquistou, ele não perdeu, mas o corpo físico limitava o espírito, porque o corpo físico ele tinha lá, né, era paralítico, não, mal ouvia, não enxergava, não falava, né? Então ele veio limitado. Olha aí o, o ministro da Justiça determinando a ele, olha, você então, né, você fez, né, você não conseguiu, você agiu muito mal, você não conseguiu, você precisa expiar de alguma forma o que você cometeu, os equívocos que você cometeu. E aí, lá está ele, naquela encarnação, com essas limitações todas. Né? Então, quando Jesus coloca aqui, quando Kardec coloca aqui, né, a importância, ele coloca a importância de nós nos reconciliarmos o quanto antes, ele traz Jesus novamente falando sobre isso, né? E mais uma vez, Jesus, através daquele exemplo, ele busca, ele apenas naquele curto texto, naquele curto ensinamento, ele colocou tudo o que depois Kardec, depois os espíritos, né, a mediunidade de Chico Xavier, depois Emmanuel, André Luiz, ele resumiu o que depois os espíritos, o espiritismo veio evidenciar, veio mostrar a todos nós. Né? Eu tinha pensado em fazer um comentário também com relação ao livro Paulo Estevam, mas não vai dar tempo. É só um comentário muito rápido. Eu ia ler aqui alguns trechos, mas não vou dar tempo. Não vai dar tempo. Só para comentar o seguinte, que Saulo de Tarso, né, depois que que ele passa pela estrada de Damasco, que Jesus vai ao seu encontro, ele vai até Gamaliel e isso depois, né? E ele é aconselhado a ficar um período no deserto, meditando, né, e tudo. E ele vai realmente para acho que é o oásis de Dan, se não falha a memória, né? Fica lá um período, e ele encontra lá Áquila e Prisca. E na primeira noite lá então ele vê, né, o casal trabalhando e tudo mais, e chega à noite, ele vê que Prisca, se não falha a memória, ela abre um pergaminho, onde o Saulo vê ali escrito o nome de Jesus. Aí ele puxa a conversa com eles, né, com relação a isso. E aí, conversa daqui, conversa dali, em algum momento, ele pergunta para eles por que eles estão ali, e o Áquila conta que eles estão ali porque eles foram perseguidos, né, os familiares deles foram perseguidos pelo Saulo de Tarso, né, o doutor de Tarso, etc. E tal. Então fala, poxa, tem até um nome igual ao seu, é Saulo também. Né? E fala aí das perseguições, né, que o pai dele sofreu, que acho que o pai da Prisca também, né, e fala uma série de coisas. Ele então, né, também percebe ali, ele vê a extensão dos delitos dele, né, do que ele fez, né? E aí ele pergunta em algum momento para eles, mas se vocês tivessem a oportunidade de encontrar com Saulo de Tarso, que fez tudo isso, né, esses males todos, o que vocês fariam? Vocês seriam capazes de... O que vocês fariam? Aí eles falam, nós o olharíamos como um irmão, nós o encararíamos como um irmão. Não é, né,
ele fala, porque Jesus, eles evocam Jesus, né? Porque Jesus, ele colocou isso, que nós devemos olhar as criaturas como irmãos nossos, né? E o Saulo fica impressionado com aquilo, né? Com aquele desprendimento. E de fato, um tempo depois, ele fala, né? Se revela para eles, né? Para Áquila e Prisca, né? E o Áquila dá um abraço nele, fala, não, sabe, quando ele se revela, ele começa a chorar e o Áquila dá um abraço nele, e aí que ele chora mais e tudo. E aí a Prisca, deixa eu ver se eu acho aqui, que isso é muito bonito, esse aqui, acho que se eu achar o livro, né? Não vou achar. Não, tá aqui na minha frente. Ela diz uma coisa que é muito bonita, que é o seguinte, quer ver? Peraí. Ela assim, ó. O Áquila fala o seguinte, né, depois desse momento em que Saulo né, diz quem é e tudo, ele fala assim: irmão Saulo, disse o tecelão sem ocultar seu júbilo, regozijemo-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. Aí a Prisca fala o seguinte, Prisca, que também chorava, interveio com ternura. Se Jerusalém conhecesse essa vitória do Mestre, renderia graças a Deus. É muito lindo essa parte. Essa parte toda aqui, né, é muito bonita. Eu pensei que daria tempo de eu fazer alguma leitura, mas eu ficar só realmente nessa parte, mostrando aí que mesmo numa situação de perseguição em que parentes, pai de um e de outro, outros parentes foram perseguidos, perderam suas posses e foram mortos, inclusive, por ordem daquele doutor. Áquila e Prisca, sem conhecer o Espiritismo, conforme nós conhecemos, perdoaram a Saulo. Perdoaram. Não nutriram ódio, não, né? Pelo contrário. Então, esse é só para a gente finalizar, é um exemplo do quão importante o perdão nas nossas vidas. O quão importante a reconciliação com os adversários ela é para nós enquanto espíritos imortais. E é possível, sim, que nós perdoemos, que nós busquemos extrair o melhor de nós para direcionarmos ao nosso próximo. Seja esse próximo irmão que nós amemos, seja esse próximo adversário que nós tenhamos dificuldades. Obrigada, Costas, muito bom. Muito obrigada. Então, agora vamos nos